todos. Que a paz de Jesus esteja conosco mais uma vez. Mahatma Gandhi proferiu uma frase que eu gosto de usar para começar o nosso trabalho. Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior. Agilo Ribeiro, que desencarnou recentemente, costumava falar esta frase. Há um provérbio chinês que diz o seguinte: a preocupação é uma ave que pousa na nossa cabeça. A sabedoria é não deixar que essa ave da preocupação faça ninho. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma comunicação que Kardec inicialmente publicou na Revista Espírita, atribuída a François de Geneve, em Bordeaux. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a vida amarga? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão e o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Como notam os caros irmãos, o problema da depressão é antigo. Teve vários nomes. François de Geneve falou em melancolia. Hipócrates chamava-a de doença do baço. Outros chamam-na de crise existencial. Outros de sazonalidade. E outros de bipolaridade. Hipócrates achava que a depressão era originada de um problema do baço. Este órgão passava a segregar uma bilis negra que contaminava todo o organismo. Daí, ele dizer que essa doença era provocada pelo negro melanos, em grego, e pela bilis, que era chamada de colis. Melanos, colis, melancolia. Não importa muito o nome, a verdade é que é um mal que está trazendo muitos problemas para a humanidade. A doutrina espírita tem algo a contribuir, muito tem a contribuir. Nós perguntaríamos inicialmente como vencer a depressão. A doutrina espírita nos dá elementos para nos protegermos de irmãos infelizes que se aproximam de nós no momento da tristeza, da melancolia, da solidão. Como voltar a ter gosto pela vida? A depressão é algo que não pode deixar de ter a nossa atenção. Não pode ser subavaliada. Só quem passou ou está passando por esse problema para saber como a situação do indivíduo muda, a ponto de querer ficar num local escuro, escondido, embaixo da cama, não falar com mais ninguém, não querer mais se alimentar, nem fazer uso da higiene. O Livro dos Espíritos trata desse assunto, não exatamente, não diretamente,
Mas há uma questão em O Livro dos Espíritos, a 469, que eu costumo usar para várias situações. E vocês vão perceber na resposta dos Espíritos que ela pode ser aplicada para esse grave problema da depressão. Pergunta Allan Kardec: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Respondem os mentores: praticando o bem e colocando em Deus toda a vossa fé. Esta, talvez, caros irmãos, em síntese, tudo o que vamos falar nessa noite. Como chegarmos a esta situação de nos prevenirmos contra a depressão, contra a ansiedade e, nos casos mais severos, a tendência para o suicídio. Eu quero lhes contar a história da senhora Moon. Ela está contida num livro de Dale Carnegie chamado Como Evitar Preocupações e Voltar a Viver. A senhora Moon estava muito triste, muito melancólica, e tinha motivos para isso. Nas proximidades do Natal, em dezembro, a pessoa que ela mais amava, seu marido, partiu desta vida. E ele se dava muito bem com ela, e ela o adorava. Eram companheiros inseparáveis. A partir daí, ela começou a se afastar das pessoas. Entrou numa espécie de concha de solidão inconsolável. E sempre que se aproximavam as comemorações natalinas, e as pessoas a procuravam para que ela participasse das festividades, ela geralmente se afastava, achando que a sua presença poderia estragar, jogar um balde de água fria nas festividades, nas alegrias das pessoas, porque ela se sentia infeliz. Depois de quase um ano do desencarne do seu marido, ela resolveu fazer uma caminhada como sempre fazia com ele. E saiu assim, sem rumo, mas começou a ver os locais por onde eles passavam e se sentiu mais triste ainda. E começou a chorar. Dali, ela se lembrou de que eles, às vezes, pegavam um ônibus sem saber mesmo o destino, e ela fez da mesma forma. Pegou um ônibus e nem sabia para onde ia, e chorando durante o caminho, não se deu conta de que os caminhos iam passando, as cidades iam passando, até que em dado momento o motorista disse: ponto final, minha senhora, última parada. E ela, sem saber mesmo onde estava, desceu do ônibus. Era o Natal. E ela desceu e ouviu de uma igreja próxima um órgão tocando a música Silent Night. Entrou, cansada, não havia se alimentado, sentou-se num dos bancos, percebeu que a igreja estava festivamente arrumada e adormeceu ao som do órgão. Quando ela acordou, havia duas crianças olhando para ela. Ela assustou-se e perguntou: cadê os pais de vocês? Onde está a mãe de vocês? E elas responderam: nós não temos pai, não temos mãe. E nós moramos num abrigo aqui perto. E vocês vão passar o Natal aonde? Não vamos ter Natal, porque nós só dormimos lá, mas é só isso. Ela ficou condoída, mesmo porque as suas dores, os seus problemas, ela naquele instante percebeu que eram pequenos diante dos problemas daquelas duas crianças. Consta da história que ela saiu dali, levou as crianças em primeiro lugar para conhecer a árvore de Natal da cidade, que ficava bem na praça. Depois levou as crianças, que não tinham absolutamente nada, para tomar um lanche, deu-lhes refrigerantes, comprou-lhes doces e comprou um presente de Natal para cada uma delas.
O tempo foi passando e ela já estava na hora de voltar para casa e de repente ela percebeu que durante todo aquele tempo que ela havia estado ao lado das duas crianças, em nenhum momento ela havia se sentido triste, melancólica. Na verdade, ela compreendeu que aquelas crianças que tanto precisavam, a partir do momento que ela passou a ajudá-las, ela começou a se esquecer do seu problema. Quando deixou de pensar nos seus problemas, tornou-se uma pessoa mais feliz. Nem preciso dizer que a partir dali, a senhora Moon se sentiu motivada para voltar a cuidar daquelas crianças. Tornou-se uma espécie de mãe adotiva e lhes deu o que lhe faltava em sua casa. Ela sentiu a felicidade que não sentia há um ano. A partir do momento que deixou de pensar só nos seus problemas, tornou-se feliz. Esta história faz com que a gente repare em algumas coisas. Eu estou terminando mais um livro que deve sair em outubro ou novembro. Eu fui obrigado a pesquisar algumas coisas e uma delas é relacionada com os alcoólicos anônimos. Descobri que surgiu os alcoólicos anônimos de um viciado em álcool que tinha chegado no fundo do poço. Ele não sabia mais o que fazer da vida, quando de repente ele percebeu que um rapaz, numa situação pior que a dele, havia caído, estava machucado, e as pessoas, achando que ele estava apenas embriagado e dormindo, estavam correndo risco de vida. Naquele momento, ele passou a atender aquele companheiro, levou-o para um hospital, cuidou dele, ficou ao lado dele, e ao final do tratamento que ele passou a dar àquele companheiro de alcoolismo, ele ficou surpreso, porque durante todo o tempo que ele ajudou o amigo, que estava numa situação pior do que a dele, ele não sentiu vontade de beber. Nasceu aí o AAA, Associação dos Alcoólicos Anônimos. O princípio deles é de que a pessoa que está com um problema tem que tentar ajudar o outro, porque a partir do momento que ele começa a ajudar o outro, ele se esquece e tem forças, consegue angariar forças para superar o seu próprio problema. Há poucos dias, eu vi um trabalho interessante. Eu já havia visto uma reportagem e agora tornei a vê-la numa edição renovada. Não é o mesmo grupo que eu vi no passado, é um outro grupo agora. Ele é composto de médicos, engenheiros, empresários, pessoas simples, caminhoneiros, que em cada final de semana vão a um local qualquer, onde uma pessoa de idade, uma pessoa doente, enfim, uma pessoa pobre que não tenha condição de ter uma vida melhor, eles fazem um planejamento e em 2 dias eles ou reformam ou fazem uma casa nova para essa pessoa. E eles, ao final do trabalho, eles trabalham durante todo o sábado e todo o domingo, de forma que na noite do domingo a casa está pronta, ou a reforma está feita. E eu vi a entrevista que foi feita com eles, e eles dizem, nós chegamos às vezes cansados do trabalho na sexta-feira à noite, mas vimos para cá, e nós nos sentimos muito bem. A felicidade de ver a felicidade dessas pessoas que a partir de agora têm onde dormir, têm onde morar. Nós temos em Bauru, no albergue noturno, vários voluntários, pessoas que às vezes estão com problemas. Tempos atrás eu entrevistei um rapaz, ele falou, eu estava com 1000 problemas.
E mesmo assim eu fui ao plantão do albergue. E chegando lá, eu fui conversando, ajudando, dali a pouco não estava me lembrando mais dos meus problemas. E engraçado, quando voltei para casa, percebi que os meus problemas eram tão pequenos perto daqueles que eu encontrei dos meus assistidos. A mesma coisa acontece com um grupo do qual faço parte em Bauru, chamado Os Amarelinhos. É um grupo chamado Grupo Irmã Sheila, que visita os hospitais de Bauru e da região. O meu voluntariado é às terças-feiras de manhã e eu vou fazer visitas no hospital lá de Piratininga. Comecei a participar desse grupo em 2005, quando passei por um momento difícil na minha vida. E eu precisava ajudar alguém, precisava prestar auxílio para alguém, precisava renovar a minha vida. E, na verdade, todas as vezes que eu tentei ajudar os acompanhantes, os doentes, ou às vezes até algumas enfermeiras que vinham pedir os passes magnéticos nossos, eu percebi que, na verdade, eu estava recebendo, eu estava ganhando. A depressão tem várias causas. Causas físicas, psicossociais. E os espíritas agora descobriram que tem também causas espirituais. As causas físicas são relacionadas com partes do nosso organismo. Nós podemos ter distúrbios nos neurotransmissores do nosso cérebro, uma doença que nos provoca a depressão, a melancolia, a tristeza. Tem que ser tratada com medicamento. As causas psicossociais são sobejamente conhecidas: os divórcios, os medos, o estresse no trabalho, a pressão por resultados dos nossos empregadores, a ansiedade, a solidão, ou, às vezes, o afastamento, ou a perda ou desencarne de uma pessoa querida. As causas espirituais, nem preciso dizer para vocês. Na verdade, quando nós nos sentimos infelizes, nós atraímos não espíritos malfeitores, perseguidores, maus. São espíritos que se afinizam com a nossa doença. Se estamos vibrando numa tonalidade baixa, nós estamos aqui, mas lá na estrada está passando algum espírito que sintoniza o nosso padrão baixo. Diz Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase que está no finalzinho do livro, poucas pessoas percebem que ela existe, que os espíritos infelizes farejam as doenças da nossa alma. E da mesma forma que nós devemos higienizar um corpo para que ele não tenha doenças, devemos também higienizar a nossa alma, para evitar que ela solte aquele odor que atrai espíritos infelizes. Na verdade, os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Estava falando para o Paulo, em Bauru nós temos também um tratamento chamado TDM, tratamento da depressão pelo magnetismo. E nós vamos fazer um contato com o responsável pela TDM e o Paulo vai tentar implantar esse trabalho aqui em Duartina. Funciona muito bem. Depois de 2 ou 3 meses, as pessoas começam a dar sinais de melhora, sob a condição de nós fazermos o tratamento magnético, desde que a pessoa, paralelamente, continue com o seu tratamento médico, a psicoterapia, o medicamento. E olha só, minha gente, temos percebido, acompanhado, fatores assim bem interessantes, em que a pessoa está tomando um medicamento muito forte
E de repente, depois dos passes dispersivos magnéticos com grandes resultados, a pessoa começa a achar, sentir que o medicamento está fazendo muito efeito, está com seu efeito potencializado. Não é isso, é que ela está melhorando e não precisa mais de tanto medicamento. E são muitos os casos em que elas vêm falar conosco, mas eu posso diminuir o medicamento? Não, volte no médico. E o médico se surpreende. Quando ele é ligado à nossa casa, já sabe como que é isso. Mas quando ele não é ligado, ele pergunta, mas que tratamento que você está fazendo? Porque normalmente os meus pacientes vêm aqui pedir para eu aumentar as dosagens, não para diminuir. E normalmente isso acontece quando começam a fazer o tratamento magnético. Isto é, ele realmente funciona. Por quê? São tratadas as várias causas. A causa física, a causa psicossocial e aquela causa que é o efeito colateral, quando as nossas chagas de almas atraem espíritos inferiores. Chico Xavier costuma dizer que a pessoa que está atendendo a depressão deve fugir da cama e do sofá. Ele preconiza que a laborterapia, o trabalho, principalmente o trabalho em favor do semelhante, olha só, e Chico não leu a situação da senhora Moon, e Chico não está teoricamente a par das modernas técnicas da psicologia e da psiquiatria, e ele já falava a laborterapia, e mais, enaltecendo as pessoas que sofrem de depressão, para participar do processo. Diz ele assim, realmente, o médico ajuda, o tratamento ajuda, mas a pessoa triste precisa ser motivada para desenvolver pequenas tarefas que consiga executar. Porque se não há participação do paciente, fica muito difícil de ser ajudada. Tempos atrás, uma esposa de um amigo meu de Presidente Venceslau, que tem um problema muito sério há muitos anos, ele pediu que eu ligasse para o Paulo Neto, aquele grande passista, curador. Liguei para ele em Campinas. Paulo, tem jeito de você aplicar um passe à distância em tal pessoa? Tem. Aí eu liguei, fiz a conexão entre eles e o Paulo aplicou o passe lá de Campinas nesta senhora em Presidente Venceslau. Aí eu tornei a ligar para o Paulo. E daí, Paulo, o que você me disse? Eu fiz o que pude, mas dessa senhora tem que aprender a enxugar lágrimas. Mas o que você quer dizer com isso? É uma senhora que não pode nem se movimentar direito? Não, alguma coisa ela pode fazer. Paulo estava querendo dizer que mesmo as pessoas em situações mais difíceis, e isso Allan Kardec fala em O Livro dos Espíritos, têm condição de ajudar alguém. Quando ele falou em enxugar lágrimas, estava querendo dizer que deveria fazer algum trabalho manual, ou participar de uma cesta básica, ou simplesmente usar o telefone para ajudar outras pessoas que estavam mais tristes do que ela, enfim. De longe ele dizia, quem se ajuda acaba sendo ajudado. Não sei dizer, diz Chico Xavier, quantas vezes que eu vim para o centro espírita com uma certa tristeza. Engraçado, né, gente? A gente achava que a vida do Chico era moleza, né? Quantas vezes ele foi para o centro com uma certa tristeza e dizia assim, ouvindo a dor de tanta gente, a minha se tornava insignificante. E não acontece com a gente mesmo? A gente vem para o centro assim meio empurrado, meio na base da obrigação, e a gente vem, ouve a palestra, ou faz a palestra, ou desenvolve alguma atividade, e volta para casa e nem se lembra do jeito que a gente chegou aqui. Por quê? Porque nós estamos nesse momento rodeados de fluidos, de entidades que protegem esta casa. Um verdadeiro círculo de luz se estabelece. E quem está prestando atenção na minha palestra, não porque sou eu,
mas porque está dando a generosidade da sua atenção, está coparticipando desse processo. E por isso está rodeado, está sendo também participando e sentindo as vibrações desse halo de luz. A Organização Mundial de Saúde diz que, infelizmente, até 2020, a depressão vai se tornar a segunda maior causa de mortes do mundo, se não se fizer algo a respeito. Eu estive lendo também a respeito o efeito Werther. O que é o efeito Werther? Efeito Werther significa o seguinte: alguns países evitam divulgar os suicídios. Por quê? Porque vai esconder. Já aconteceu muito no passado de as famílias ficarem envergonhadas e dava muitas causas mortes, mas não admitia que a pessoa havia se suicidado. Esse efeito Werther não é por esse motivo, não é vergonha. É porque, infelizmente, em algumas situações, ocorre o chamado suicídio por contágio. Isso surgiu por causa de um livro de um alemão. O nome do livro era Os Sofrimentos do Jovem Werther. A partir do momento que este livro saiu, muitas pessoas passaram a se suicidar. Quando uma celebridade está envolvida, uma escola ou comunidade, pode provocar o chamado suicídio em série. Isto é, as pessoas às vezes estão pensando no assunto e sem saber a gravidade da situação que está entrando e acaba sendo estimulada, porque um outro passou a exercer a mesma situação, passou pela mesma situação e pereceu. Li há poucos dias que não sofre apenas a pessoa que passa pela depressão, as pessoas que estão à sua volta. Eu li pelo menos uns 4, 5 casos. Eu queria chamar a atenção de vocês para um caso de uma moça que havia sido namorada de um rapaz e ele estava perecendo, estava morrendo. A família a chamou. Ela chegou lá e encontrou numa situação assim precária. Não se alimentava, não tomava banho, estava morrendo, literalmente. O cheiro era horrível, ela quase que não conseguia entrar no quarto. Foi desesperador para ela. Ele só chorava e ela não sabia o que fazer. Uma ex-namorada do rapaz. Com muita paciência, conseguiu tirá-lo da cama, colocou na sala, passou a limpar o quarto dele. Ela levou 4 horas para limpar o quarto dele, porque estava numa petição de miséria. Depois dali, conseguiu que ele tomasse um banho, conseguiu alimentá-lo e o tirou da casa. Não havia nenhuma ligação mais entre eles. Mas a generosidade dessa moça salvou a vida desse rapaz. E pior, até hoje ele não admite que tenha se passado pela depressão. Esse é o maior problema. É como o alcoólatra, é como o viciado. Não, eu não estou viciado não, é só uma fase. Este é o maior problema. O depressivo, o alcoólico, o ligado à droga, ou ligado a qualquer outro tipo de vício, geralmente não admite o problema. Eu queria lhes trazer nesta noite, porque eu não posso só trazer coisas ruins, só más notícias. E Richard Simonetti, que nesse momento também está passando uma fase difícil, conversei com ele hoje de manhã pelo telefone, ele está realmente acamado, fazendo fisioterapia, mas conversa muito bem, está com a cabeça ótima, mas a parte física dele está com problemas. Eu brinco com ele dizendo assim que ele está que nem o Ronaldo, o fenômeno. Ronaldo já estava assim com um peso bem avantajado e ele dizia assim: olha, as jogadas estão todas na minha cabeça, mas só que meu corpo não obedece mais. Assim está o Richard. E
eu precisava de um depoimento dele, que vai servir de introdução para o meu próximo livro. A esposa dele foi lá, gravou o depoimento, mandou para mim, eu passei a limpo, mandei para o revisor e vai constar do livro. Falei para ele: Richard, você vai participar do meu livro, queira ou não queira. E ele ficou muito feliz. Então ele está assim, a cabeça dele está muito boa, mas o físico dele está passando por um sério problema. Faz parte, provavelmente, de um quadro solicitado por ele mesmo. Porque um homem que depois que escreveu mais de 60 livros e desenvolveu um trabalho extraordinário desde 1957 em Bauru, só está passando por isso porque provavelmente solicitou para quitar velhas contas dele. Do livro Uma Receita de Vida, eu quero, de Richard Simonetti, eu trouxe alguns aqui também, eu vou lhes contar a história da tia Grace. A pior situação que eu contei para vocês até agora é semelhante à que Nardi estava passando. Sentindo-se só, sentindo-se abandonada, sentindo-se infeliz, ansiosa, depressiva e botando algumas minhocas na cabeça. E Nardi estava arrumando alguns pertences quando, de repente, encontrou um caderno. Mas um caderno com uma capa dura, bem encadernado. Ela olhou, não sabia o que era, abriu e descobriu que era um diário. Um diário de uma tia-avó chamada Grace, já falecida. Ela se lembrava vagamente da tia Grace. Só sabia que o seu traço marcante, mesmo com uma certa idade, era a jovialidade. Nunca soubera de qualquer tristeza da tia Grace. Estava sempre de bem com a vida. A gente conhece gente assim, né? Pessoas que você não consegue encontrá-la infeliz, mesmo com muitos problemas. Eu me lembro que eu era muito pequeno, eu tinha muita dor de barriga. Minha mãe me levava para uma benzedeira, uma senhora negra, muito pobre. E eu me lembro ainda que entrava na casa dela, o chão era batido, não tinha, era de terra mesmo, chão batido. E eu chegava ali com muitas dores e ela me colocava no colo dela e pegava um ramo de arruda e passava uma água. Eu lembro ainda do cachimbo que ela fumava. E ela jogava assim baforadas de fumaça em cima de mim e passava arruda na minha barriga. E dali a pouco eu soltava uns puns ali e pronto, o assunto estava resolvido. Nunca me lembro de ter visto essa mulher triste. Não tinha razão para tanta felicidade. Ela vivia numa situação muito precária. Mas a verdade é que ela se predispunha tanto a ajudar as pessoas, qualquer hora do dia, da noite. Eu me lembro que às vezes era domingo à noite e minha mãe me levava para a casa dela para eu ser benzido. Tinha um magnetismo extraordinário essa mulher. E ela nunca teve motivos para se queixar. E ela tinha muitos motivos para se queixar. Nardi lembrava-se da tia Grace com esse carinho. Uma mulher que ela nunca havia pensado que pudesse ter sido infeliz. Mas começando a manusear o diário da tia Grace, ela percebeu que ela passou por uma situação muito complicada. Estava para se casar, noiva, casamento marcado, quando o noivo pereceu num acidente. A partir dali, ela não queria mais casar-se com ninguém. Resolveu cuidar da vida sem casar-se com ninguém mais, mas ela entrou numa depressão, numa tristeza, numa melancolia, da qual não conseguia sair. Imagine vocês, uma pessoa que havia planejado a viver ao lado da criatura amada, ter filhos, montar um lar, e de repente ele desencarna, ele morre. E ela, em dado momento,
não sabia mais o que fazer, o seu coração estava sangrando, e ela diz no seu diário: sei que a minha situação não vai mudar, o noivo não vai voltar, então quem tem que modificar-se sou eu. Eu tenho que fazer alguma coisa para sair dessa desolação que estou vivendo. Eu tenho meditado muito nos meus problemas e agora vou fazer uma oração. Pedir a Deus que me ajude, me inspire o que eu devo fazer da vida, disse tia Grace. Queira Deus que me liberte desta desolação, desse inferno que eu estou vivendo. E quando nós oramos com contrição, voltemos na questão 469, quando fazemos o bem e colocamos toda a nossa confiança em Deus, Ele nos responde. E vieram mentores, generosos mentores espirituais, vieram ao seu socorro e a inspiraram a criar uma receita salvadora. E é dessa receita que eu quero falar com vocês agora. Só que é o seguinte, eu vou precisar da ajuda de vocês. Embora o Paulo tenha me dito aí que eu posso ir até a meia-noite na palestra, se vocês demorarem um pouquinho para me ajudar, eu acho que vai passar da meia-noite. Então eu vou avisando a vocês que a partir de agora nós vamos ter que ter uma via de mão dupla para a gente poder continuar com a palestra. Posso contar com vocês? A primeira regra da tia Grace, vocês têm que prestar atenção agora, hein? Porque em seguida eu vou pedir para vocês repetir. A primeira regra dela era fazer algo por alguém. Qual que é mesmo? A segunda regra, fazer algo por mim mesma. A terceira regra, fazer algo, essa é um pouco longa, vocês têm que prestar atenção. Fazer algo que não tenha vontade, mas deve ser feito. Vamos tentar? Não. Mas, não ficou muito bom, mas nós vamos treinar mais daqui a pouco, hein, gente? A quarta regra, essa é fácil de falar. Fazer um exercício físico. A outra regra, a quinta, fazer um exercício mental. E a última regra da tia Grace, orar, agradecendo a Deus a dádiva da existência. Isso é fácil, não é? Orar, agradecendo a Deus a dádiva. Nossa Senhora, Leonardi, esta senhora era realmente muito esperta, ou velhinha esperta. A primeira regra que a tia Grace foi tentar cumprir, qual que era mesmo? Vamos repetir, que não saiu muito bom, hein? Fazer algo por alguém. Tia Grace comprou mocotó. Naquela época, mocotó, geleia de mocotó, tinha fama de ser remédio para todos os males. E eu sou testemunha disso, porque minha mãe me deu muita geleia de mocotó. Ela foi em casa, fez, comprou, foi no açougue, comprou mocotó, e fez, e de repente ela resolveu levar essa geleia de mocotó para uma vizinha adoentada. Foi um valioso exercício de solidariedade da parte dela, porque começou desde a hora que ela foi comprar o mocotó até entregar para a vizinha que estava adoentada. E ela se sentiu muito bem com isso. Tia Grace passou para a segunda regra. Vocês estão lembrados qual que é? Isso. Fazer algo por si mesma, ou por mim mesma. Ou agora que nós estamos aqui com homens e mulheres,
fazer algo por mim mesmo. Vamos repetir? Por mim mesmo. O que ela poderia fazer? Lembrou que ela tinha um chapéu. Estava encostado num canto. Foi lá, pegou o chapéu, trocou o feltro, colocou uma nova flor artificial, pegou um véu novo, colocou ali e depois colocou o chapéu. Recebeu muitos elogios da família. Passou para a terceira regra. Qual que é mesmo? Fazer algo que precisa ser feito, mas não tem vontade. Ou vamos fazer ao contrário. Fazer algo que não tem vontade, mas descobriu, por exemplo, que tinha no armário dela uma coleção de lençóis que não usava mais. Por quê? Estavam amarelados. Arrancou os lençóis de lá, e ela olhava, abria aquele armário assim e fechava logo, né? É assim que a gente faz com as nossas coisas que a gente não quer nem mexer mais. Tirou os lençóis, levou-os para o tanque, lavou-os vigorosamente, e aí ela fez uma coisa que eu nunca entendi o que minha avó fazia. Pôs para quarar. Você sabe o que é isso? Você sabe, eu não sabia. Eu não entendia por que minha avó colocava a roupa limpinha em cima da grama. Vó, mas vai sujar de novo. Mas era para que o sol fizesse o seu serviço de higienização e os lençóis ficaram brilhando limpinho. Botou para secar, passou e depois colocou até no finalzinho uns sachês perfumados. Ficou orgulhosa e passou a se utilizar daqueles lençóis novamente. A quarta regra, alguém lembra? Isso, vamos lá juntos? Fazer um exercício físico. Tem gente que estava dando risada e não falou direito, hein? Vamos lá de novo? Tia Grace não era assim de correr, de praticar esportes, mas naquela época existia um jogo chamado croque. Eu não entendo bem desse jogo, mas já vi na televisão. É assim, um martelo muito grande, umas bolas, e consiste em bater na bola para que ela passe por aros de metal. Além disso, ela morava um pouco longe da cidade, dispensou a charrete. Todas as vezes que ia para a cidade, ia a pé. E ela sentiu-se muito bem, porque parece que criou-se uma espécie de hormônio interno dentro dela, que lhe fez bem depois de movimentar-se. Aí ela partiu para a quinta regra. Alguém lembra? Fazer uma ginástica mental. Vamos lá? O que ela fez? Ela começou a ler livros de Charles Dickens, que era a coqueluche da época. Uma pessoa que falava das situações sociais, da pobreza, e ela entusiasmou-se tanto que não ficou apenas no primeiro romance dele, O Cavalo Negro. Começou a ler outros livros dele e ficou entusiasmada e continuou lendo sem parar. Aí ela partiu para a última regra: orar, agradecendo a Deus a dádiva da existência. Vamos repetir comigo? Dádiva da existência. Sabem por que ela não ia à igreja? Porque ela ficava reparando nas roupas das outras mulheres e não se concentrava na oração. O que ela fez? No fundo da casa dela, que era um sítio, passava um córrego que fazia uma curva. Sabe de quem que eu me lembrei? Não sei se vocês vão se lembrar também, quando Chico Xavier, pela primeira vez em 1931, encontrou-se com Emmanuel, que lhe traçou 3 regras para que ele exercesse a mediunidade. Alguém lembra quais eram as regras? Me lembrei dele.
nesse local que a tia Grace ficava numa pedra, orando, pensando naquela grande pedra, orando para Deus, pedindo que ela pudesse aprender a florescer onde estivesse plantada. Olha que coisa extraordinária. Talvez a maior lição desta noite, ela estava querendo aprender, buscar forças com Deus para florescer onde ela estava plantada, tornar-se útil, poder fazer algo por alguém. Ali talvez estivesse a chave final de todas as regras para que ela superasse aquele momento difícil de ansiedade, tristeza, nostalgia e solidão. E mais, uma outra frase de que Nardi se surpreendeu na hora que conheceu o diário da tia Grace. Ela sentia-se como se estivesse num sarcófago, num túmulo daqueles egípcios. E então ela pediu a Deus para sair daquela situação de depressão, de solidão. Ela queria sair do sarcófago do seu egoísmo. Nossa, mas essa tia Grace, essa velhinha sabia das coisas. Que coisa interessante, muito bom isso aqui. Mesmo assim, Nardi continuava deprimida e solitária. E, na verdade, ela não deu muita bola para as regras da tia Grace. Aconteceu com ela o que aconteceu uns tempos atrás. Um amigo meu me contou lá de Dracena, que uma senhora veio para comprar um livro no centro, como esses que eu tenho aqui. Ela comprou o livro mais para colaborar com a casa, com o orador, com o movimento de ligação dos livros, de distribuição dos livros. Pegou o livro e jogou em cima de uma mesa e não se preocupou mais com ele. O filho que estava nesta situação da Nardi e estava, a Grace antes, deprimido e solitário, pegou um dos livros e começou a folhear. Mãe, o que é isso aqui? É um livro que eu comprei lá no centro. Mas mãe, eu estou encontrando a solução para o meu problema aqui. E esse menino pediu para a mãe levá-lo a receber os passes e as orações no centro espírita. Essa história não foi inventada por mim. A senhora que passou pela situação me contou isso em Dracena. Aconteceu isso com o livro da tia Grace. Foi jogado num lugar qualquer. Mas bateu firme a solidão, a depressão, a vontade de ficar no lugar escuro, isolada, sem falar com ninguém, sem se alimentar e sem querer nem mais tomar banho. Ela falou, eu tenho que tentar alguma coisa. E Nardi resolveu tentar as regras da tia Grace. Vou tentar colocá-las em práticas. É a única coisa que me resta. E cá conosco, caros irmãos, provavelmente, os mentores espirituais que acompanhavam Nardi indicaram a ela o caminho e ela estava se recusando a trilhá-lo. E então, Nardi resolveu tentar. Primeira regra, qual que é mesmo? Não saiu muito bom não, gente. Vamos lá de novo? Será que tem que começar daqui para cá? Vamos lá? Conheceu a senhora Phillips. A senhora Phillips era uma senhora que morava sozinha, não tinha filhos, velhinha, 85 anos. Ela pensou, essa mulher precisa de companhia. Eu passei uns tempos na Itália e lá as mulheres duram muito. E elas geralmente moram juntas, pertinho umas das outras, para fazerem companhia uma para as outras. Porque elas vão se sentindo sós, os filhos não as visitam mais.
E ela achou, esta mulher deve estar precisando muito da minha ajuda. E fui até lá, levou para ela alguns bolinhos, e levou um vasinho que ela tinha cultivado em casa, e lá encontrou uma senhora mesmo, a senhora Phillips. Mas cadê a mulher triste? A senhora Phillips era alegre, comunicativa, gostava de conversar, gostava de contar fatos pitorescos, dar boas risadas e, na verdade, Nardi foi levar consolo e saiu consolada. E ela se sentiu muito bem, porque ela foi ali para ajudar a Phillips e saiu ajudada. Dizem os psicólogos que uma boa ação nos proporciona, no mínimo, 4 horas de bem-estar. Isso é científico, já está provado. Numa outra palestra minha, eu tenho um dado estatístico de uma professora dos Estados Unidos que fez essa experiência com seus alunos. Cada boa ação provoca, no mínimo, 4 horas de bem-estar. E a Nardi sentiu-se muito bem depois de visitar a senhora Phillips. E ela haveria de constatar nos outros dias, novamente, esta mesma sensação agradável ao tentar ajudar alguém. Passou para a segunda regra. Qual que era mesmo? Isso! Vocês lembraram? Nesta época, não mais no século XIX, mas no século XXI, a Nardi não tinha que ir atrás de um chapéu, porque os chapéus hoje não são tão muito usados. Mas foi com a Phillips que ela encontrou alguma coisa para fazer algo por si mesma. A Phillips disse assim: minha filha, ao final do dia, querida, experimente um banho de imersão, com água quentinha e com ervas medicinais. Mas onde é que eu vou encontrar ervas medicinais? Onde eu posso comprar? A Phillips pegou ela pela mão e levou-a aqui, no meu jardim. E ela levou, começou a usar as ervas medicinais da Phillips, mas dali a pouco ela pegou algumas mudas e começou a plantar no seu próprio jardim. Aquelas ervas colhidas da nova amiga, eles fizeram muito bem, mas fizeram mais bem ainda quando ela começou a cultivá-las, porque outras pessoas se interessaram e fazer aquele banho de imersão quentinho, gostoso, cheiroso ao final do dia. E aí, a casa da Nardi começou a ser procurada, porque as pessoas queriam as ervas medicinais. Com isso, acabou a solidão da Nardi. Nardi percebeu, preste bem atenção agora, gente, que havia uma relação de causa e efeito naquela história de fazer algo para o outro e por si mesma. Porque quando ela fazia alguma coisa para o outro, ela se sentia tão bem que ela tinha vontade de fazer mais bem para o outro, criando assim uma espécie de abençoado moto perpétuo para o bem. Ela fazia algo para alguém, sentia-se melhor, mais animada para fazer bem para o outro, que voltava para ela novamente nesse moto perpétuo positivo. Quando esse mecanismo funcionar por todo o nosso planeta, com certeza a nossa vida vai ser bem diferente. Passou para a terceira regra, essa aqui nós temos que falar com um pouco de calma. Fazer algo que deve ser feito, mas, vamos lá falar juntos? Fazer algo que deve ser feito, mas Nardi lembrou-se de que mesmo já com certo tempo de vida naquela pequena cidade, o escritório dela dava uma bagunça. Os livros não estavam desencaixotados. Ela olhou para aquilo ali, e antes ela não tinha nem coragem de entrar ali, mas agora ela falou: eu vou seguir a orientação da senhora Phillips. A Phillips dizia assim para ela: filha,
o que deve ser feito, não temos vontade, é a primeira coisa com a qual devemos nos ocupar, até para não esquentar mais os miolos com a preocupação do que deixamos de fazer. E ela foi lá, desempacotou os livros, etiquetou-os, limpou, fez uma nova estante. E engraçado, naquela pequena cidade não havia biblioteca pública. E ela tinha ali uma verdadeira biblioteca, agora cheirosa, organizada, limpinha. E as pessoas farejaram os livros dela. Agora, além de vir buscar as ervas medicinais que ela estava plantando no seu jardim, vinham tomar livros emprestados. Ela tornou-se uma verdadeira biblioteca pública daquele pequeno vilarejo. Olha só, ela fez algo que não tinha vontade e retornou para ela em satisfação, não somente do dever cumprido, mas das pessoas que passaram a visitá-la para usufruir do seu conhecimento. Quarta regra, fazer exercício físico. Vocês guardaram, hein? Vamos lá? Assim como a Grace, ela também não queria saber de correr. Ela precisava encontrar alguma atividade diferente. Começou a caminhar. Mas aí aconteceu um milagre. Quando ela começou a caminhar, o marido resolveu acompanhá-la. E isso dá certo. E eu não queria caminhar. A minha esposa chegou para mim e falou: eu vou, você não vai? E nós começamos a caminhar juntos. E aconteceu com a Nardi algo assim espetacular. O casamento dela, que pela depressão dela estava ficando assim meio esquisito, um dos problemas mais sérios do casamento é a falta da conversa, é a falta do diálogo. Quando o casal perde o gosto pela conversa, a afetividade vai embora. E eis então que, conversando, aquele casal sentiu que o amor floresceu novamente. E eles, que toda a tarde paravam para tomar uma bebidinha, substituíram a bebida por uma outra caminhada. Isso me faz lembrar que um homem muito inteligente, muito culto, apaixonou-se por uma mulher e então, na hora de pedir em casamento, ao invés daquele tradicional, você daria a honra de se casar comigo, ele disse assim para ela: você gostaria de passar os próximos 40 anos conversando comigo? E esta proposta realmente deve ser levada em consideração por todos nós que somos casados. Conversar, não olhando um para o outro, mas os dois olhando para a mesma direção. Quinta regra, fazer um exercício mental. Vamos lá? Ela já lia, mas inscreveu-se num curso de poesias. E o professor dava como tarefa para cada um decorar uma poesia por semana. E ela gostou dessa história, porque quando ela decorava a poesia, ela se divertia depois em filas, salas de espera, declamando, em voz baixa, para não pensar que ela estava ficando louca. Isso me fez lembrar quando, muitos anos atrás, por volta de 1962, eu morava pertinho do Richard Simonetti. Uma vez ele me chamou no apartamento dele e me deu um livro grosso assim. Eu olhei, o que é isso, Richard? Dá uma olhada aí, dá uma lida aí. Era um livro de poesias. Eu dei uma olhada por cima assim, fui levar o livro de volta e ele falou: agora quero que você decore algumas poesias dessas. Mas, Richard, decorar, ele falou assim para mim, já antevendo que muitos anos mais tarde eu ia me tornar orador espírita. Ele falou assim para mim: não há memória privilegiada, porque a dele é privilegiada. Existem memórias exercitadas.
e toca eu decorar espumas flutuantes, vozes da África e outras coisas mais para poder exercitar a minha memória. Finalmente, Nardes chegou à última regra. Qual que é mesmo, gente? Vocês guardaram. A memória de vocês está boa. Mas vamos melhorar isso aí? Orar, agradecendo a Deus. Ela não tinha problema de igreja. Foi numa pequena igreja. Aliás, André Luiz diz que essas pequenas igrejas na madrugada, elas são muito visitadas por espíritos superiores. Porque vão ali pessoas que querem orar mesmo e não mostrar a sua roupa nova. E ela foi numa igrejinha dessas. E ali, naquela igreja humilde, pequena, de pouca frequência, pediu que Deus a abençoasse. Que ela fizesse, como tia Grace, que Deus a fizesse florescer onde ela estava plantada. Florescer onde estamos plantados, caros irmãos. Isso não tem nada de doutrina espírita, mas tem tudo a ver com a doutrina espírita. É nós sermos úteis ao nosso marido, à nossa esposa, aos nossos filhos, ao nosso colega de trabalho, ao nosso colega de centro espírita, ao nosso colega de cidade, sendo bons cidadãos, florescer onde estamos plantados. E mais ainda, procurar sair do sarcófago do nosso egoísmo. Notaram que todas essas providências, essas propostas todas, voltamos na questão 469, isto é, fazer todo o bem possível e confiar em Deus. Com isso, a depressão vai embora. O grande desafio, caros irmãos, é realmente florescer onde estamos plantados. Podemos viver, caros irmãos, como alguém cumpre uma receita? Será que a partir do momento que eu começar a cumprir a receita da tia Grace proposta pelo Richard Simonetti, eu vou ser mais feliz? Eu não sei, respondeu Nardi. Eu só sei que quando comecei a seguir esses preciosos preceitos, eu tornei-me mais dedicada aos outros e menos preocupada comigo mesma. E adotei o lema da tia Grace: florescer onde estou plantada. Sair do sarcófago do egoísmo. Eu quero encerrar, caros irmãos, com uma música cuja letra não é espírita. Cuja letra nos chama a atenção exatamente para aquilo que a vida espera de nós, para fugirmos da ansiedade, da solidão, da tristeza, da melancolia e eventualmente acharmos que a vida lá fora é melhor do que esta aqui. Lê do engano. Eu estou cansado de ver pessoas que se matam para encontrar os seus entes queridos e passam 300 anos sem vê-lo. Muitos casos no livro Céu e Inferno, provando que quando nós desafiamos a lei de Deus, a lei da vida, nós infelizmente complicamos mais a nossa vida. Por isso eu queria encerrar com esta música de um maluco beleza que teve momentos de genialidade nas suas composições. E esta música que ele fez em parceria com Paulo Coelho diz mais ou menos assim: veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não. Tente outra vez. Levante a sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não. Queira. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira bailando no ar. Queira.
basta ser sincero e desejar ser profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vá, tente outra vez, tente. E não diga que a vitória não está perdida, se é de batalhas que vive a vida. Nesse encerramento, caros irmãos, temos que tentar tantas vezes quantas forem necessárias. Temos que insistir, reiterar a cada dia o empenho de pensar e fazer o bem. O empenho de felicitar a nossa vida com o florescer onde estamos plantados, clarear o mundo que estamos vivendo, tentando sempre sem esmorecer. Nós temos visto inúmeros casos de situações difíceis, mas a partir do momento que começamos a levar a vida a sério, começamos a pensar no próximo, começamos a colocar o trabalho e a oração em nossa vida, as coisas ficam bem melhores e nós temos forças para enfrentar todo e qualquer problema que surja em nossa vida. Muito obrigado a vocês pela atenção, obrigado à direção da casa pelo convite, que Jesus continue conosco. Muito obrigado.